Andresa Menezes, educadora parental, sou terapeuta sistêmica, especialista ali em relacionamentos e adolescência. E eu entrei na área da parentalidade, gente, por quê? Porque eu sou mãe de 3. E quando eu me casei, o meu marido, ele veio com a bagagem dele. Ele tem mais 4, então somos em 7. E todos esses desafios, né, da maternidade, e ainda com a questão dos meus enteados, me fez olhar, né, para algo, olhar para dentro de mim e buscar ali o conhecimento. E aí eu me interessei demais com a área da parentalidade, e hoje eu trabalho com a educação parental. Nas escolas, faço atendimentos ali individuais e também em empresas, educação parental em empresas. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Aline, sou especialista em saúde e desenvolvimento de adolescentes, minha graduação eu sou enfermeira e me especializei aí, né, nesse desenvolver de adolescentes. Trabalho já há mais de 5 anos atendendo adolescentes e pais de adolescentes. E dentre as inúmeras especializações que fiz voltada a esse universo, né, está a disfunção de gênero, influências de álcool e drogas, enfim. E a educação parental, que eu amo, que eu adoro. Os congressos internacionais, que eu conheci as meninas, né, os networks. E sou mãe, como eu falei, tenho 2 filhos. E acredito aí que todo adolescente tem um potencial incrível. E o meu propósito do meu trabalho é ajudá-los, pais e os adolescentes, a descobrir o quanto incríveis eles podem ser. Boa noite, gente, estou tão feliz, não tem ideia aqui. E é uma realização de um sonho, né, e juntamente com as minhas colegas de trazer, né, essa parentalidade, trazer esse conhecimento para vocês que talvez nunca ouviram falar sobre isso, né, o que é parentalidade consciente? Então, eu sou a Gleice Pires, eu sou psicóloga, também sou educadora parental, sou educadora sexual, e hoje eu trabalho na clínica com crianças e adolescentes e fazendo orientação a pais. E por que eu comecei a buscar a educação parental, né? Como eu já sou psicóloga, dentro do meu trabalho, eu via que precisava de mais algum conhecimento que a psicologia ainda não tinha me fornecido, né? Eu via ali nos atendimentos com as crianças e com os adolescentes que eu tinha que trabalhar os pais. E aí foi quando eu comecei, como é que é isso, né? E aí eu fiquei sabendo da parentalidade, fui buscar conhecimento, fui estudar, estudei também outras linhas dentro da parentalidade, e através aí de pessoas, né, das formações, dos congressos, a gente fez uma formação, todas nós aqui fizemos uma formação internacional, né, de parentalidade consciente, e assim, tem feito muito sentido, tanto na minha vida profissional, e também na minha vida pessoal, porque eu também tenho 2 filhas, a Maria Clara e a Ana Luísa, e assim, tem mudado a minha forma de atuação e a minha forma de ser mãe. Então, é por isso que eu estou super emocionada. Eu sou a Rose, né, como já falei, sou de Niterói, Rio de Janeiro, também casada, tenho 2 filhos, né, um casal, que é o João Paulo e a Carolina, e sou pedagoga. Minha especialização em desenvolvimento infantil, então eu pego lá desde a gestação até 6, 7 anos, e eu busquei a parentalidade consciente, né, justamente para isso, para meu dia a dia, né, nas escolas, né, como pedagoga, professora, a gente acaba se deparando não só com os desafios daquela criança, mas os desafios, né, de como ser mãe, de como educar. E aí veio a parentalidade consciente para que eu possa, né, junto com as famílias, ajudar no desenvolvimento dessas crianças. Então, assim, a parentalidade consciente, ela veio justamente num momento que é um trabalho de desenvolvimento, tanto para aquela criança e para aquela família, e tanto também foi para mim, porque ele trabalha, assim, o autoconhecimento. Então, eu estando bem, tanto ali numa sala de aula, como professora, como mãe e como profissional, né, como educadora parental, eu consigo desenvolver, assim, um bom trabalho e estar ali impactando famílias, que é o propósito, assim, da educação parental, né.
É isso mesmo. Então, todas nós aqui temos um propósito, né? Esse propósito é muito maior. Esse propósito é sobre famílias. A gente realmente acredita que a família é a base, gente. É relacionamentos. Então, se a gente se sai bem dentro da família, né, na comunicação, nas nossas atitudes, no nosso exemplo, a gente acredita que tudo que a gente for fazer também vai dar certo. Porque é o começo de tudo, é o primeiro projeto, é a família. Então, a gente olha muito para isso e olha com muito amor, muita gratidão. E a parentalidade é isso, é o acolher, né? É acolher a si mesma, é acolher nós, mães, os pais, é o acolhimento, né? O acolhimento pessoal, o acolhimento do autoconhecimento, da autoempatia, é trazer esse acolhimento, é resgatar a nossa infância, porque nós somos o que nós somos hoje por tudo que nós vivemos lá atrás, na nossa infância. Então, tudo isso vai juntando, tijolinho assim por tijolinho, e dá o resultado hoje das nossas emoções, da pessoa que nós nos formamos, quem somos, os nossos valores, tudo isso vem sendo construído no decorrer da nossa vida. Então, quando a gente acolhe a nós mesmos, a gente entende que isso é fundamental para o nosso processo, e o que a gente quer fazer ali na educação dos nossos filhos, a gente primeiro acolhe a si mesmo, a si próprio. Então, assim, vou fazer um resgate da infância, um resgate de momentos que vocês tiveram na adolescência. Vai ser um momento de reflexão, um momento de conexão, cada um consigo mesmo. E, assim, eu vou pedir para vocês que vocês, nesse momento, se conectem cada um consigo. É um momento realmente de vocês pararem, respirarem e tentar entender cada processo que vocês viveram na infância. É uma dinâmica e, assim, eu vou estar pedindo, assim, para vocês levantarem a mão todas as vezes que eu ler essa frase e isso tocar no coração de vocês e vocês resgatarem esse momento lá atrás na infância ou na adolescência. Vocês podem estar levantando a mãozinha tanto pelo chat, quanto pela animaçãozinha ali, ou vocês podem estar levantando a mão fisicamente mesmo, tá? É um momento realmente de vocês estarem ali fazendo uma reflexão da vida, né? Às vezes a gente está ali no despertar, no adormecido, né? E quando vem a fala, vem a busca e a gente desperta realmente pelo que nós vivemos lá atrás. E aí, a primeira pergunta, né, que eu vou fazer para vocês, se vocês levantarem a mão, se algum momento da infância de vocês, ou na adolescência, vocês se sentiram sozinhos, algum momento da vida de vocês, aquele momento, tipo assim, eu estou sozinho, não tem ninguém aqui, cadê meu pai, cadê minha mãe, cadê minha família? É justamente esse momento de reflexão. E aí, será que estar sozinho é bom? Podem abaixar as mãos. Será que estar sozinhos é bom? Ou será que não é bom? Vamos refletir sobre esse estar sozinho. Qual era essa necessidade de estar sozinho na infância? Será que era uma oportunidade para vocês descobrirem o quanto vocês são importantes? Ou será que vocês tinham aquele sentimento de abandono? Como era esse estar sozinho na sua infância? Vamos, né, só pensar nesse momento do estar sozinho. E aí eu vou fazer uma outra pergunta e vocês levantem a mão se vocês também já se sentiram que não eram suficientemente valorizados. Teve algum momento na infância ou na adolescência ou onde vocês não se sentiam valorizados, se sentiam sozinhos, sem ninguém olhar por vocês, faziam as coisas, não tinham nenhum valor? Vamos refletir sobre isso, né? E aí é o que eu falo, né? Vocês têm valor. Cada um de nós temos o valor. Nós temos o valor por quem nós somos, onde estamos, independente do que nós fazemos e independente do que pensam sobre a gente. Independente das nossas aparências, dos comportamentos. Nós temos valor, sim. Esse é o nosso valor. É o que a gente pensa sobre a gente.
Então, a gente tem que refletir sobre essas questões, do que o outro traz, do que o outro pensa sobre nós. É a próxima pergunta, né? Levantem a mão se algum dia algum adulto, né, ofendeu vocês dizendo que vocês não eram bons o suficiente, trazendo para vocês palavras que magoavam, dizendo que vocês não prestavam, você não serve para nada. Em algum momento da vida de vocês, na infância, na adolescência, vocês ouviram isso? Se sentiram como se vocês não fossem nada? E aí? Vocês acreditaram nisso? Isso magoou profundamente? Pesou, assim, o sentimento, sabe, de que realmente não sirvo para nada? Será? Eu lamento muito, porque com certeza vocês têm valor, vocês tiveram a oportunidade de compreender realmente quem vocês são, aonde que vocês estão, o que vocês fazem, o que é realmente cada um de vocês. E se vocês soubessem realmente o valor que vocês têm, o quanto vocês são importantes, acreditem nisso. Quando a gente olha, não sei se vocês estão vendo aqui a minha imagem, quando a gente olha para essa imagem, o que vocês veem? Vocês estão percebendo que tem 3 imagens do lado direito e 3 do lado esquerdo. O que vocês veem de igual, de semelhante, ou não tem semelhança? Porque se eu coloquei semelhanças, tem alguma semelhança? Ou não? O que vocês acham? Pode abrir o microfone, vai. Quero que vocês observem as imagens. O que elas remetem a vocês? A imagem que eu estou vendo da minha esquerda é a imagem que eu queria, mas a imagem que eu vi é da direita. Isso. E você sabe por que isso acontece? A gente acaba trazendo a bagagem da nossa história. Eu gosto muito de usar a metáfora do elo, da corrente, que ela vai se unir na parte de elos, né, para virar uma grande corrente. Quando a gente está falando de parentalidade, a gente está falando também dos nossos pais. A gente está falando de como que nós fomos criados. Será que, como a minha mãe me educou, meu pai me educou, como será que também ela foi educada, né? A gente não aprende, a gente não faz, a gente não grita, a gente não bate, a gente não faz chantagens, do nada. Não sei se vocês percebem, nos momentos que acontecem, são aqueles momentos que a gente está com raiva, né? Nossas emoções estão à flor da pele. Porque eu falo assim, é nesses momentos de desafios que a gente vai perceber a nossa parentalidade de fato. Porque quando a gente não está com as nossas emoções à flor da pele, a gente consegue ser carinhoso, a gente consegue dar atenção, não é? Mas é exatamente na hora que a gente mais precisa, a gente não dá conta. Porque aí que é os momentos que a gente realmente vai saber, assim, quem é a minha família, quem foi a minha família, o que eu aprendi dessa família. E aí, é os momentos que a gente tem que aprender para a gente não repetir esses padrões, porque a gente repete esses padrões. Então, quando a gente está olhando na figura do lado esquerdo, que é uma família ali, claro que tem desafios, porque se eu falar para vocês que mesmo eu sendo psicóloga, e mesmo conhecendo de parentalidade, e tá tudo muito lindo, flor, todos os dias, cor de rosa, eu vou estar mentindo para vocês. Porque o nosso objetivo, quando a gente está nessa parentalidade, é ampliar nossa consciência e ampliar nosso repertório, estratégias. E aí sim é o nosso objetivo. E ensinar que cada vez a gente vai errar menos e o comportamento do nosso filho vai ser menos desafiador. Porque muitos pais, quando a gente fala sobre isso, sente uma culpa, assim, constante, né? Nossa, eu gritei. Porque tem isso, viu? Quando a gente começa a estudar, a gente fica na neura. Ai, mas eu não poderia, nossa, eu gritei, e agora? Não, calma, que dá tudo certo. Mas quando você tem essa consciência, você consegue, na próxima vez, acalmar. Eu vou falar um pouquinho o que está acontecendo, o que acontece aí com os nossos filhos e o que aconteceu com nós nessa fase da adolescência, né? Então, tem muita gente que fala assim, meu Deus do céu, de repente eu acordo, olho, meu filho vira um homem, minha filha vira uma mulher, ou de repente o que a minha palavra não tem mais valor, o que eu falo, de repente,
não tem mais sentido nenhum, virou bobeira, ou o que o amigo fala tem mais valor do que eu falo. Aquele seu filho, aquela criança que às vezes cabia, a roupa que você escolhia estava tudo bem, a comida era tudo bem, de repente não está mais tudo bem, meu filho não sai do quarto, coisa que eu mais ouço. Meu Deus, Aline, o que está acontecendo? Meu filho não sai do quarto, já quase não existe mais a convivência em família. Almoço em família, então, meu Deus do céu. Né? E às vezes tem muitos pais também que dizem, eu não reconheço mais meu filho. Aline, em casa ele é uma coisa, fora ele é outra. As pessoas dizem para mim, nossa, mas seu filho é querido, sua filha é querida, é simpática, é falante. Eu falo, meu Deus do céu, quem é essa? Não reconheço, porque em casa não é a mesma coisa. Né? E tem gente que diz, meu Deus do céu, como são dramáticos. E daí o que a gente mais ouvia, o que eu ouvia também até estudar, era a culpa dos hormônios. Né? Mas o que a gente sabe hoje que a culpa não é dos hormônios, né? Hoje a gente sabe que todo esse processo que os nossos filhos estão passando, né, é a imaturidade do cérebro dele. Nós temos aqui uma evolução cerebral. A parte mais marronzinha, todos estão enxergando, estão vendo, está nítido. A parte mais marronzinha é a parte mais primitiva. É a parte que mexe com os instintos. Daí nós temos o vermelhinho ali, que é o outro passo evolutivo, que é o sistema límbico, é a emoção, né? Aquela emoção. E essa emoção, ela se comunica com o primitivo, aquela ansiedade, aquela adrenalina, eu pego, vou e faço, ou ela se comunica com o próximo, a partinha, esse begezinho aqui que é o novo, a gente chama de o novo cérebro, a parte mais evoluída, que é o neocórtex, né? Essa partinha aqui marronzinha, mais clarinha, begezinha, é a parte da razão, né? Que os primatas mais evoluídos, a maioria tem, e nós temos, que é aquela que diz assim, que mau humor é esse? Mas ele deve ter acontecido uma coisa na escola. Porque ele te joga para longo prazo, né? Ele te mostra, dá noção do futuro, do que pode acontecer. Ele te traz a razão. E daí ele vem e fala, bora, vamos se acalmar, vamos respirar. Ele te traz estratégia. Ele te para da impulsividade. Né? Ele te ajuda a ter uma comunicação mais calma, a recuar, a não bater, a não... Sabe que quando você trabalha e seu chefe te fala alguma coisa, o seu marido faz aquela carinha de zombeteira com você depois de um dia cansado, sabe o que te impede de você partir para a briga? Jogar um copo d'água na cabeça do marido, ou de mandar alguém calar a boca porque tá te enchendo o saco? É o neocórtex. Ele, o sistema límbico, a emoção, manda mensagem. E ela pode mandar tanto para ele quanto para a ação. Então, aquele que não te faz agir, não te faz ser agressiva, é o neocórtex. Você fala, calma, menos, colega, exagerei. Preciso pedir desculpa, não foi bem. É ele. E esse nosso colega lindo, maravilhoso, ele não se desenvolve de uma vez. Todos nós nascemos com todo esse contexto, o ser humano tem, e ele desenvolve da nuca para a testa. Vocês estão vendo a terminação dele? Ele se envolve daqui da nuca, ele vem vindo até a testa. E essa parte da testa é a parte que dá a razão, é a parte que impede a impulsividade, é a parte que nos joga para o futuro, né? Que faz a gente ter limites para certas coisas, respirar, que dá planejamento. E dá uma olhada aqui, né, que esse nosso amigo está mostrando para nós aqui, esse adolescente. Olha em que momento o nosso amigo córtex frontal, que é o que nos ajuda a não ter impulsividade, a não ser agressivo, ele vai se desenvolver lá por depois dos 20 anos. E aí o que tem acontecido? É o que nós pais vemos e o que realmente acontece são duas coisas bem diferentes.
né? Então, o que a gente vê? Meu filho no quarto, né? Meu filho não sai dali, meu filho não sai do quarto, ele não quer mais se relacionar comigo, ele não quer mais se relacionar com o pai, não quer mais conversar com a gente, né? E o que realmente está acontecendo? Mas, nesse momento, existe um monte de células neuronais, que a gente chama de as sinapses, que são os estímulos, acontecendo no cérebro dele. Grande parte dos neurônios, que é o que ele usou na infância para enxergar os estímulos, para ouvir, para falar, para aprender a andar, está sendo reduzido, porque agora ele não precisa de tanto estímulo. Então, acontece o que a gente chama de poda neural, uma queda, uma redução, um redirecionamento. O cérebro, a gente diz que tem uma lei, usa ou perca. Aquilo que você não estiver usando, seu cérebro vai redirecionar ou vai realmente extinguir aquele neurônio. Aí existe 7 atitudes conscientes. Quais são essas 7 atitudes conscientes? O não julgamento, a paciência, é uma das coisas que a gente precisa de exercitar todos os dias. Mente de principiante é sempre estar atento ao que pode acontecer, ao que está acontecendo. Confiança. De nada adianta se a gente não tiver confiança. Não esforço. E aí, vocês acham que a gente consegue dar conta de tudo? E aí a gente tem que aprender a delegar, né? Muitas das vezes a gente não quer delegar, porque a gente não confia. Aceitação. Primeiro a gente tem que se aceitar, para depois aceitar o nosso filho, inclusive como ele é. Então, muitas das vezes a gente não aceita que o nosso filho, ele não gosta daquela roupa como a gente gostaria que ele usasse. Um exemplo, a minha filha de 5 anos, ela é muito difícil em termos de essa questão de colocar presilhas nos cabelinhos, dependendo da roupa, da textura, ela não gosta, né? E aí, é muito simples eu falar assim para ela, assim, você tem que usar e pronto, e acabou, né? Quando eu começo a aceitá-la, que ela tem sensibilidade a algum tipo de tecido, que ela realmente não gosta de pôr aquela presilha no cabelo, que para mim é importante, mas para ela não faz sentido, quando a gente faz essa aceitação, também as coisas fluem, a gente consegue se conectar com a criança também, né? Então, primeiro a gente se conecta com a gente, autoaceitação também, e depois com a criança, né? Para que ela consiga ali desenvolver também essa percepção de si. Ela aceitar também que ela pode ser diferente, ela não tem que ser igual a todas as meninas, né? De colocar a xuxinha, de ir com o cabelo amarrado, daquele jeito, que eu acho que é importante, entendem? Deixar ir, né? Deixar os nossos filhos fluírem, né? Deixar eles serem o que eles vieram para ser. Porque cada um já nasce com isso, já nasce com esse propósito, né? Mas como eu sei que se estou fazendo a coisa certa, não existe o certo universal, porque senão a gente tinha uma cartilha. É o certo para você. Por isso que você olha para as suas intenções de mãe, as suas necessidades, as necessidades dos teus filhos, vê o que combina com a tua família. Para cada necessidade de uma criança, de um adolescente, de um adulto, vai ter um comportamento. Então, a gente não precisa focar no comportamento, é focar na necessidade. Então, existem 4 necessidades básicas de todo ser humano. A primeira necessidade, que é essencial, é o pertencimento. Se eu nasço, eu pertenço a algum lugar. Mas será que eu me senti pertencida dentro do meu sistema familiar? Será que eu era ouvida? Será que eu era vista? Será que as pessoas, elas entendiam as minhas necessidades? O ser humano também, principalmente a criança, o adolescente, tem necessidade de experiência, de necessidade. E às vezes eles falam assim, ai mãe, que saco, tá aqui, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. O ser humano também, principalmente a criança, o adolescente, tem necessidade de experiência, de necessidade. E às vezes eles falam assim, ai mãe, que saco, tá aqui, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. E o que a gente fala para ele? Vai se acostumando, porque a vida é assim.
E outra necessidade também, gente, é a necessidade de segurança. Quantas vezes, na sua infância, você não teve essa segurança? Porque sua mãe era muito brava? Porque seu pai, de repente, bebia demais? Ou, de repente, seu pai era ausente? Ou, de repente, um abuso, né? Ou, de repente, você tinha um parente ali que não trazia segurança e você não podia falar. Fica quieta, menina. Fica quieto, menino. O que é que você está fazendo? Se você foi uma criança que toda vez que você chorava, mandavam você calar a boca e engolir o choro, hoje, se seu filho chora, isso te irrita. Porque a gente não consegue lidar com aquilo que faltou para a gente. Então, toda vez que seu filho se comportar de uma maneira que venha te irritar, que venha fazer você perder o controle, você tem que se perguntar, opa, o que é que isso está falando para mim? E outra necessidade é o reconhecimento. É o poder ser visto, junto com aquele valor, o de autenticidade, o de igual valor. Mãe, eu quero que você me veja. Pai, eu quero que você me veja por inteiro e não pela metade. Porque se eu tenho qualidades, eu também carrego defeitos. E eu quero que você me ame do jeito que eu sou. Bom, existe um caminho que a gente pode seguir. E esse caminho, gente, é o caminho do meio. Não é nem mais para a direita, nem mais para a esquerda, é o caminho do meio. É um caminho onde eu encontro equilíbrio, onde se eu gosto de controle, será que eu vou ser permissiva, Andresa? Né? E quando eu sou permissiva, como que eu coloco o controle? Gente, é o caminho do meio. E esse caminho do meio é o caminho da consciência, da parentalidade consciente. Então, uma comunicação consciente, ela fortalece o bom relacionamento familiar. Então, Andresa, como que eu posso mudar isso? Através da comunicação. A chave é a comunicação. Então, eu me comunico comigo para poder me comunicar com o outro. Antes, eu tinha que aprender a comunicar com o outro, e dependendo da resposta do outro, eu entendia que aquilo estava certo ou não. Pode passar, Cris. Então, eu vou falar aqui bem rapidinho sobre 6 passos para uma comunicação consciente. Então, primeiro passo, conexão com você mesma. Entender o que você está sentindo naquele momento. Estar preparada para lidar com o desafio que está por vir no relacionamento. O segundo passo, gente, é a escutativa. E a escutativa é eu me colocar presente na situação. Terceiro, é ouvir a emoção. O que é que eu estou sentindo agora nesse momento? Será que eu estou preparada para lidar com isso? O quarto passo é reconhecer. Bom, eu não estou legal agora. Meu dia não foi fácil. O quinto passo é ampliar a sua visão e encontrar novos caminhos. Né? O que eu posso fazer diferente agora para ter um resultado diferente? E o sexto passo é acompanhar. O que é que está faltando hoje na educação? O acompanhamento. A gente dá a ordem e depois a gente cobra, mas a gente não consegue acompanhar. Então, eu digo para o meu filho, ó, faça isso, isso, isso e isso, e saio o dia inteiro para trabalhar. E quando eu chego, a minha mente já se prepara. Meus filhos não vão fazer. Eu já sei que eu vou ter que fazer tudo. Só que dentro de casa, eles tiveram medo. Eles tiveram ansiedade. Eles tiveram preocupações. Eles tiveram muitos conflitos internos. E quando eles chegam, qual é a necessidade deles naquele momento? Será que é que a mãe grite e comece a mandar fazer alguma coisa? Ou será que é necessidade de presença? Então, o problema, tá? Não é o problema. É uma forma de lidarmos com a situação. Muitas vezes o problema é a oportunidade para você sentar e se conectar com seu filho. Mas é isso, né, gente? Foi ótimo, muito obrigada. Amei. Tô achando que ninguém tá querendo ir embora. É, né? Vamos marcar mais, né? Mais momentos juntos. Uhum. Vamos se comunicar um pouco mais também lá no WhatsApp.